Boa noite a todos. Boa noite. Para nós é uma satisfação estar aqui de volta, participar dessa casa, que é um farol, mais um farol de luz que se acende aqui para o norte da ilha e para o nosso mundo, né? Que as benesses que aqui viemos colher sejam multiplicadas pela espiritualidade amiga, pelos que estão aqui, até os seus lares, pelos que não puderam vir, pelos que vão nos assistir na internet depois, né? Tá indo para o Facebook também, né? YouTube, mas também tem Facebook, que eu sei que eu vi lá da irmã, e aí o pessoal pode divulgar à vontade. Nós estamos aqui pela escala da primeira URI, que é uma organização da nossa Federação Espírita Catarinense, aqui da capital, setor Ilha, né? Que deu esse tema, né? Sobre algumas leis morais, a lei de causa e efeito e a justiça divina. Nós temos no nosso Livro dos Espíritos a obra básica, a primeira da nossa doutrina, dividida em 4 partes. E a terceira parte é justamente falando dessas leis que regem a nossa vida, o universo. E vamos aqui primeiro fazer uma contextualização do que são essas leis, né? Leis criadas por nosso Pai Criador, Deus, né? E no primeiro capítulo da nossa doutrina espírita, começa por Deus, seus atributos, suas características, né? Então é interessante porque essas características que nós aprendemos lá no primeiro capítulo da doutrina espírita se refletem em toda a sua obra, no que ele produziu. Então, nós temos 10 leis ali, né? Essa terceira parte do Livro dos Espíritos tem 12 capítulos. Começa explicando o que é lei natural, as 10 leis e depois perfeição moral lá, que vai combinar o nome de bem, no bom espírita. Bom, nós temos a lei de adoração e trabalho, lei de reprodução, conservação e destruição, lei do progresso, lei de sociedade e progresso. Depois vem igualdade, liberdade, parece até uma frase lá da França, liberdade e fraternidade. Só que aqui tem caridade. Só que na verdade tem justiça, amor e caridade. E tem outras leis mais, né? No capítulo 22 do Evangelho tem 2 leis lá também que são citadas pelos Espíritos, por Allan Kardec. O sexo. No capítulo 22 fala, não separeis o que Deus uniu. Né? E tem lá a frase de Jesus. Sexo, lei divina material, eles que escreveram lá, depois vocês confiram. Eu gosto de citar sempre as fontes para pesquisa, para depois consultar. Acho que todos têm aqui o Livro dos Espíritos em casa, né? O Evangelho, pelo menos, são 2 obras boas que a gente sempre estimula a ter em casa, para continuar estudando, pesquisando, se iluminando. E demais outras obras da doutrina e obras idôneas, né? Contemporâneas também, do Chico Xavier, do Divaldo, são médios idôneos, né? Bom, e então as características dessas leis são que elas são perfeitas. Então, essas 2 leis já vamos contar que elas são imutáveis, não ficam sofrendo variações. São eternas, de todo sempre. Né? São justas, justiça. São boas e sábias. Tá bom, né? Então, vamos confiar nessas leis. Por quê? Nessas obras básicas, nessas outras obras complementares, vocês vão abrir, vão estudar, toda hora aparece lá, seguir a lei de Deus, ou leis divinas, ou leis naturais, ou leis morais. E aí, toda hora fala também que quando a gente se afasta dessas leis, gera dor, sofrimento, crise, aflições. Falei isso na outra parte quando eu tive aqui também. Mas é bom que sempre muda um pouco o público, né? Sempre está variando. Teve gente que já falou comigo assim, você repete algumas coisas. Porque nem todos estão ali naquele mesmo dia que a gente fala uma coisa, aproveita para consolidar também um conceito, que a vezes a gente estuda e esquece. Eu estou sempre lendo, relendo, e olha que tem que ler, estudar sempre antes de qualquer palestra. Pois bem, e para a gente, então, não ter dor, sofrimento, crise, aflição, infelicidade, qual é o caminho que a gente deve seguir? Não se afastar dessas leis. Tentar se harmonizar com todas elas. Com todas essas leis que eu citei, nós temos que chegar na frente de cada uma delas e ver,
Estamos em harmonia com essa lei? Como é que vai ser? Pois bem, e essas leis, pelo que eu pude estudar, elas estão contidas em alguns pontos que eu pensei. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também. Veja só algumas coisas que a gente vai trazer aqui hoje. Onde estão as leis de Deus? Os espíritos superiores, ordenados pelo Espírito de Verdade, que muitos julgam ser o próprio Cristo. Já falei isso aqui também. Está lá no 6º capítulo do Evangelho, 4 mensagens do Espírito de Verdade. Foi anunciado por Jesus lá na Bíblia. É o único livro que falou do advento do Consolador. Prometeu que enviar o Consolador. É chamado como Consolador Prometido. Está nesse 6º capítulo. É chamado também de Cristianismo Redivivo. E que enviaria o Espírito de Verdade, que falaria tudo o que ele disse e muito mais ainda. Mas tem 2 daquelas 4 mensagens nesse 6º capítulo que parecem o próprio Cristo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Tem alguns meses que não vem aqui, né? Então pode repetir alguns conceitos aí. Mas se não foi o próprio Cristo, se vamos supor que o Espírito de Verdade, vocês acham que essa doutrina veio ao planeta Terra sem o aval do Mestre Jesus? Ó, aqui não está sendo gravado, mas estão dizendo que não. Então, ó, realmente fica difícil, né? Nossa doutrina é cristã. Kardec colocou como ciência, como filosofia e moral cristã. A doutrina é o Cristo de ponta a ponta. Sem o Cristo, a doutrina seca, definha. A moral cristã enobrece a ciência e a filosofia, que não são os únicos aspectos da nossa doutrina. Na verdade, nós temos mais de 10 aspectos, vocês sabiam disso? Fala da definição de ciência e de filosofia. E aqui no Brasil, o aspecto religioso ganhou muito impulso, não é verdade? Embora Kardec não tenha vindo ao mundo para ser um guru novo, um líder de uma nova religião, nem o Cristo. Veio falar da verdade. Colocou um pseudônimo, Allan Kardec, muita gente pensa que é o nome dele verdadeiro, é um pseudônimo. Né? É Hippolyte Léon Denis Rivail. Né? E já é um professor muito conhecido lá na França. E nós estamos aqui aprendendo sobre a vida. Essa doutrina, ela é cósmica, universal, mas é bíblica. Temos lá o Evangelho, a Gênese, o Emmanuel estuda da Gênese ao Apocalipse. Nós temos os Atos dos Apóstolos, que nós estudamos as passagens de Paulo, né? Os apóstolos, depois dos 4 Evangelhos. Jesus mesmo estudou sobre os Salmos e os Provérbios, que ele gostava muito. Nós temos aí diversos livros que o Emmanuel mandou, abordando várias passagens evangélicas do Primeiro Testamento e do Segundo. Eu não chamo de velho nem de novo, de primeiro e segundo, que é o que eles falam, das escrituras sagradas, né? Então, você vê quanta coisa boa a gente refletir sobre essa doutrina. Essa doutrina, ela foi anunciada na Bíblia, que o Consolador viria e o Espírito de Verdade. É o único livro que fala do advento do Espiritismo no futuro. Então, questão 621. Onde estão as leis de Deus? Cadê? Pergunta, os Espíritos respondem. Na consciência. Tem outra menorzinha, só não tem uma palavrinha antes. A 625, logo depois, que é um guia e modelo para a humanidade. Kardec pergunta para os espíritos superiores, respondem, Jesus. São as 2 menores respostas que tem. Tem resposta de 5 páginas. Tem textos lá, bastante grandes no Livro dos Espíritos. Então, na consciência. Mas vocês acham, que só está aqui na nossa consciência? Porque nós só fazemos parte da natureza. Na verdade, as leis divinas, elas estão no macrocosmo, no microcosmo, e como está no próprio capítulo dessa terceira parte aí, do Livro dos Espíritos, são leis naturais, ou seja, está nas leis da natureza. Então, está na natureza, fora da gente e dentro da gente. A gente estuda muito isso. Mas vocês acham que está só na consciência? Qual outro lugar que pode estar? Na alma está tudo ali, acertou. Quem falou aí, eu vou escrever para cá. Questão 873, onde começa a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, Kardec pergunta, aqui, o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado
de ideias adquiridas que alguém brotou na nossa cabeça. Então, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Já está nato com a gente. Quando a gente realmente escuta a nossa consciência, ela nos mostra, ó, tá pisando na bola, ó, não está indo muito bem não, ó, você tem que pedir perdão, ó, vamos perdoar que é melhor. A oração faz essa conexão com Deus, com a nossa consciência, falamos com Ele através dessas leis divinas dentro de nós, e ela serve como um leme que vai ajustando o nosso rumo durante o nosso dia, a nossa existência. Ali na questão 918 sobre o de bem, depois vem falando 919, 919A, Santo Agostinho, como é que a gente vai melhorar na vida, ser mais feliz. O que ele recomenda? Essas questões, vocês que estão estudando aí, oi? Escutar a consciência. Tem essa recomendação, não é? Escutar a lei de Deus. Manda fazer isso na hora de dormir. Funciona com vocês? Quando vai dormir assim, ficar pensando no que fez de errado durante o dia? Comigo, oxa, eu fico sem dormir depois. Aí eu falei, puxa vida, eu já sou ruim de dormir. Quando eu penso que eu vou dormir tranquilo, que eu vou fazer exame de consciência, podia ter feito melhor aquilo, podia ter feito bem, porque não basta não só fazer não mal, na doutrina fala. Não adianta só ficar em cima do muro também não, viu pessoal? É necessário fazer o bem. A gente vai responder pelo bem que pelo mal que vamos responder pelo mal que praticou e pelo bem que deixou de fazer. Vocês sabiam disso? Está aqui no livro dos Espíritos. Então, podia ter feito melhor, podia ter feito mais aquilo e tal. Aí você, bom, vou fazer durante o dia, que assim eu não perco sono de novo, já sou ruim de dormir. Mas a gente consegue fazer durante o dia o exame de consciência? Para ver se essas leis estão adequadas a gente? Eu vou chegar lá. Temos 35 minutos, quanto tempo vai ser o mesmo? 35. Vai me ajudando aí, ó. Aí, mas durante o dia a gente consegue fazer? Não. Por quê? Tem que pagar conta, tem que dirigir carro, tem que levar neto, no meu caso hoje em dia neto, nessa faixa aqui buscar neto, tem que fazer compra, tem que... É absurdo de coisa, tem que trabalhar ainda, a gente acaba não fazendo direito. Mas se a gente fizer um desdobramento daquela oração, daquela conexão lá de noite, durante o dia, é a sugestão que eu tenho dado. Acordou? A hora lembra de Deus. Vai tomar café, agradece pela comida e abençoa a todos. Na hora da comida, quem preparou, quem trouxe, que leve para quem falte. Na hora de trabalhar, pede inspiração, para que seja produtivo, sempre honesto, claro, trabalhando com dedicação. Vai fazer um trabalho na causa do bem, que seja um bom instrumento de trabalho, né, conforme a irmã meditou ali na entrada, né, na preparação do ambiente. Então, a oração vai nos ajustando ao longo do dia, vai servindo desse leme que vai ajustando o nosso rumo. Vocês concordam? Não é uma boa? Então, a oração ao longo do dia vai nos aliviando, porque chega de noite, nós tomamos melhores decisões quando a gente escuta a nossa consciência. Pois bem, porque a lei de causa e efeito e a lei de justiça, pessoal, não vai escapar ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Um fio de cabelo não vai cair. Bom, Deus já contou alguns, né? Mas não vai cair e nenhuma folha que Deus não saiba. E a natureza não saiba. Ele já está aí, a natureza. Então, a justiça divina e a contabilidade divina não erram. Mas, há quem diga assim, Jesus trouxe alguns parâmetros sobre justiça e terminou com a lei de Italião. Eu vou ler os parâmetros que Jesus trouxe sobre justiça. Mas, vamos seguindo aqui a linha de raciocínio. Eu digo que a lei de Italião não existe. Para que caso? Por caso que a pessoa não muda nada. E, infelizmente, tem aí, vocês devem ter visto alguns livros de romance, alguns relatos, que tem almas que ficam agarradas numa atitude anos lá no mundo espiritual. Sabe disso, né? Fica lá, ó, penando, não muda o raciocínio, não muda a vibração, o sentimento, não lembra de Deus Pai, não ora com sinceridade. Até fiz uma receita de bolo para os jovens, lá no jovem, que eu gosto de lidar com os jovens, para os meus filhos em casa, no Evangelho do Lar, creio que todos aqui pratiquem, senão a gente estimula que pratiquem uma oração em família, uma vez por semana pelo menos, que vai fortalecendo a corrente protetora do lar, né, o campo de proteção do lar, vai harmonizando a família, os componentes,
ali a gente vai se iluminando, facilita a aproximação dos bons espíritos, do anjo da guarda que todos nós temos, né? Aí sufram boas ideias, a pedir perdão, a perdoar, a se conciliar, lembrar de outros que sofrem mais do que eles, e exercitar a caridade. Então, na hora do Evangelho, a gente fala algumas coisas, uma receita de bolo. Eu, na minha área profissional, gosto de fazer tudo, método, metodologia. Desencarnou, você já sabe como proceder? Ó, falo muito do nosso lado, que é muito conhecido, né? Às vezes mais do que o Evangelho e do que o Livro dos Espíritos, né? Teve a mídia, a televisão, quando a gente comprou o livro. O nosso amigo lá, do André Luiz, ficou 8 anos no umbral, ele não era nenhum perverso. Eu tenho um caso de conhecidos amigos da nossa família, gente boa, e ficaram agarrados na sua casa. Não tinha iluminação do mundo espiritual, não eram perverso mais, não lembraram de Deus, não sublimaram um pouco a sua mente, não fizeram essa conexão maior, e aí ficou agarrado. Por exemplo, André Luiz, 8 anos no umbral. Então, só quando ele lembrou de Deus Pai, caiu de joelho e orou com o coração, é que ele pôde ser socorrido pela equipe socorrista, foi atendido pela equipe socorrista. Então, nós temos que ir trabalhando isso dentro de nós. Por quê? Continuando a resposta, vocês vão ver só. Está de tal modo na natureza que vos revoltais contra a ideia de a justiça. Tá? Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs aonde? No coração do homem. Então é consciência e coração. O que se forma primeiro no fetozinho lá, vocês lembram? Coração. O coração. E muita gente fala que aqui tem um tipo de cérebro. Hoje já se fala o cérebro aqui mesmo, aqui o coração e os nossos intestinos. São autômatos. Já trabalham sem precisar mandar. Bate aí coração, para de bater. Não, né? Ele vai batendo, para quando ele quer, não é quando a gente manda. Isso também não. Mas o estômago também, já tem uns autômatos, então já tem neurônios, já estão dizendo que é um tipo de cérebro. Então aqui, ó, não tem uma mensagem do Emmanuel que fala que a gente, para ir em direção à luz, a Deus, asa do sentimento e da razão, a razão, o conhecimento sublimado vira sabedoria, o sentimento sublimado vira amor. Mas uma vez um jovem que eu nunca mais vi, lá na Moridade mesmo, depois a gente acabou uma palestra, estamos na rua, na calçada, ele me parou. Disse que ele estava passando pela cidade, entrou para conhecer o centro e me chamou a atenção sobre essa palestra que eu tinha falado lá, tem uns 20 anos, aí, 40 anos. Por que tem que ter duas asas? Eu falei assim, não é, porque o Emmanuel falou, porque falou das asas. Mas tu já viu o amor sem sabedoria? E a sabedoria sem amor existe? Por que não pode ser uma asa única? Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Então eu não consigo mais falar que tem duas asas. É uma asa única. Porque para você realmente ser sábio, tem que ser amoroso, empatia. E para você ser amoroso, não pode ser ingênuo e se entregar, fechar. No próprio Evangelho, capítulo 18, tem lá, não podemos ser ingênuos de não querer ver o mal que existe. Infelizmente, temos que enxergar certas realidades que existem. Nosso lar e mundos evoluídos físicos e espirituais tem muralhas, tem sentinelas. Estou lendo o livro espírita, que a maior equipe de uma casa espírita não é a da evangelização, da mediunidade, doutrinário, da caridade, é o da segurança, porque somos atacados. Por isso que a gente deve orar, agindo bem, a gente vai ficando forte, eles não vão nos atingindo, a casa vai crescendo em estudo, em caridade, em amor ao próximo, vai irradiando, vai se autoprotegendo. E essas almas, quando quiserem, também poderão vir se iluminar, certo? A lei de causa e efeito. Como é que ela se processa? Nesse livro, Nosso Lar, tem um exemplo. Teve uma mulher, uma senhora, que furou lá um pouco a fronteira lá, vocês viram isso? No filme não aparece, só no livro, né? Aí foram barrados, tocou alarme, veio o chefe da segurança, e aí o André estava presente, passou 8 anos no umbral, um ano, ele foi recuperado, um ano se tratando, depois um ano trabalhando. Depois ele começou a mandar os livros, né? Como repórter do além, que ele foi chamado. Aí, então ele estava lá aprendendo. Aí veio a veneranda, a mentora dele, veio o chefe da segurança, viu 8 manchas no perispírito, no corpo espiritual, que nós temos do outro lado, né? Então, 58 manchas, não pode entrar porque ela está com ligações mentais lá nas trevas, no umbral, lá, vai atrapalhar aqui, não pode.
não pode entrar. Mas como assim? Falta de caridade? Falei, peraí, André Luiz, deixa eu ampliar a tua visão espiritual. Aí ele viu um rostinho, em cada mancha um rostinho de um bebê. Ela era abortista. E se achava merecedora. Eu fiz muito bem as mulheres, eu quero o céu prometido, eu fiz só bem. E quando foi recusada, saiu proferindo impropérios. Palavrão, né? Só xingando. Aí mostrou a face mais verdadeira. E aí, o que vai acontecer com ela? Aí ele falou para ele assim, André, Deus não desampara ninguém. Quando ela quiser, ela receberá o socorro no momento devido. Como aconteceu com ele. Como tem que ser com todos nós. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta. Já viu alguém ser curado que não queira ser curado? Uma pessoa viciada que não quiser largar o vício? Uma pessoa que fica depressiva se não quiser largar a depressão? Tem que se desintoxicar, tem que abrir a mente, abrir a janela, vir para o sol, vir para o trabalho. O trabalho no bem é das melhores terapias que existe para qualquer pessoa. É trabalhando no bem que a gente vai esbarrando com pessoas com mais sofrimento do que o nosso. O nosso é fichinha, a maioria das vezes, a maioria dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Não é verdade? E pessoas corajosas. Eu tive uma família que eu fui ajudar. Na terça-feira, reunião, assistência social, distribuição de cesta básica, comida. O rapaz tinha... A história dele é assim, ó. Nós ficamos amigos bastante anos depois aí. 9 cirurgias nas pernas. E ele então andava que nem assim, um cachorro de 4. Passou a andar com a muleta. Mas ainda ficava duro daqui para baixo numa perna, era ruim de subir a escada. Então ajudava ele a subir a escada. E a tia, aí a casa dele, um pedacinho de madeira caído, a prima dele, filha da tia ali, paralisia infantil, desde pequenininho, fortona, um sorriso bonito, grandona. Ela, tadinha, caiu de cama porque já estava toda quebrada também. E ele é que ia pegar água no vizinho, um balde, e com as amuletas. E jogar futebol na rua, viu? E sai de baixo, porque ele queria fazer gol. Então, de vez em quando, ele deu uma muletada na nossa perna, né? Ô Chico, isso aí. A gente foi ajudar ou foi ser ajudado? Riam a beça, tinha uma fé tremenda em Deus, em Jesus. Posso nem falar muito, que já vou ficando assim meio já emocionado, porque eu aprendi muito com eles, né? Fibra, coragem, fé, confiança em Deus, né? Então isso é muito importante. Jesus falou também assim, ó, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a gente gostaria de ser tratado? Então tem lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, também assim. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam. Tá bom essas duas frases para limitar o direito e o espaço? Tem uma outra frase muito conhecida aí, que não está aqui, mas é a seguinte: o meu limite vai até onde começa o do outro. Vocês já ouviram, né? Sim. Quem faz direito, então, escuta isso toda hora. Esse cara é Spencer, ele botou lá. Então, é um filósofo, sociólogo. Eu escrevi em algum lugar, acho que não foi aqui, foi em outro lugar aí. Mas ele falou isso. É uma maneira de você ter uma justiça. Mas, como aconteceu? Como é que acontecem essas dores? Eles lá estavam sofrendo, tinham problemas, os 3, de andar, numa luta tremenda, me sorrindo ainda, e dando exemplos para nós. É assim, ó. Mas ainda vou falar uma outra coisa para vocês, fechar aqui um parênteses. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, a pergunta lá, a carne é fraca? A gente cede como? A gente dá essa desculpa, né? A carne é fraca. Não é isso? Mas é a carne mesmo? No Espiritismo, a gente vai lendo lá, não é a carne, é a alma, o espírito. Na verdade, é aqui dentro. Na verdade, é o espírito que forma o nosso corpo também, está nesse capítulo 7. Quando a gente fala que é o perispírito que forma o corpo, mas antes, a causa maior, fundamental, nesse capítulo 7 fala que nós é que formamos nossos corpos. Já no mundo espiritual. Nas colônias espirituais, tem lá pesquisa para curar câncer, doenças dos ossos, né? Ortopedia, tem 1000 estudos lá no mundo espiritual. E ali tem o código penal da vida futura.
da vida que nos aguarda? Código Penal, lei de justiça, não é? 33 itens. Vou ler para vocês agora os 33 itens. Não dá tempo. Mas lá no final tem 3 colocações importantes que eles arrematam, que eu extraí, que é para dar uma solução nisso tudo. Sabe qual é a primeira parte? O arrependimento. E vai escapar da justiça de Deus? Não, né? A gente sabe disso, né? Então tem a expiação. E, por último, fala da reparação. Conheci uma casa também muito boa lá no Rio de Janeiro, em Bangu, Ação Cristã Vicente Moretti, em que um senhor, Aurino, coordenou essa casa há 40 anos. Os 10 primeiros anos deitado numa cama. Era paralítico também dali para baixo. Ele queria sentar, queria andar, queria sentar na cadeira. E os ajudantes dele, olha, quando chega lá assim, na minha época, mais novo, jovem, tu levava um pacto, porque era um cego, era outra cega, era outro aleijado, era só de crianças excepcionais que eles cuidavam, e eram outros com problemas que ajudavam outros que tinham problema também. E ele era um tronco, porque na hora ele mandou cortar de baixo do joelho para lá, deu certo. Mas quando foi para operar aqui a perna e dobrar a perna, e aí poder sentar numa cadeira, deu errado. Aí tiveram que tirar tudo. Então você encontrava um tronco, ele conseguiu sentar. Ele conseguiu um travesseirão sentado ali e um cinto largo prendendo ele. E ele meio surdo, meio cego, hein? E estava lá. Ficou 30 anos ainda assim. Quer dizer, ele veio espiando, mas não quis ficar só. Mas eu não quero ficar só na cama, não. Quero também trabalhar. As histórias dele de outras vidas era bem pesada. Então, ele queria resgatar. Então, todas aquelas pessoas que vêm com deficiências, que vêm com dificuldades, eu digo que são almas corajosas, que aceitaram aquilo para ajudar os outros também a evoluírem e a si próprio não se apegar às questões materiais. Então, naquela receita de bolo, eu falo lá com meus filhos, meus netos, os jovens do grupo. Desencarnou, se der, lembre logo de Deus. Deus Pai amoroso, bondoso, justo, bom. Orar para Ele, com o coração, com a alma, com verdade. Pedir perdão e perdoar a todos, a tudo e a todos. E desenvolver o desapego. Desapego da cama, da cadeira de poder, do dinheiro que guardou no cofre, da paixão. Aprender a amar de outra maneira mais elevada. Se desapegando e desejando o bem daquela pessoa. Isso tudo vai nos libertando para alçar novos e melhores voos da alma, né? Então, a lei de causa e efeito é assim. Quando você não muda nada, vai receber na mesma proporção. Se arrependeu, melhorou um pouquinho, pediu perdão profundamente, falou, Jesus, dá-me nova chance, vai reparando, trabalhando no bem, vai amando, ele já ficou muito longe do que ele era. Não é verdade? Pode vir ainda no corpo físico, como temos vários exemplos aí no mundo, de almas nobres que vieram com problemas no físico, e ninguém escapa, né? O Chico Xavier, o Divaldo não escapou de infarto, de câncer, que é um problema da matéria, tá? A maioria da matéria, nem tudo é karma do passado, né? Até os animaizinhos têm câncer, têm epilepsia. Meu caruzinho de 15 anos teve câncer cerebral. Não sei o que ele fez de tão mau pensamento na outra vida, né? Mas câncer cerebral, né? E tem câncer de ovário, de útero nas cadelinhas, não é isso? Os cachorrinhos também tem. Não sei qual foi o bordel que eles figuraram na outra encarnação. É que não é, né? Isso aí é questão lá dentro do aborto. É a questão 348 a 360. Vou dar uma palhinha aqui para vocês, ó. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes? Olha só o que eles respondem. Os abortos espontâneos. Que a maioria... Isso desencocou muitas mulheres que ficaram minha palestra sobre isso. São problemas materiais. Tem tradução que fala assim, ó, geralmente imperfeições da matéria. Eles não disseram que era karma do passado. Então, tem coisas que são orgânicas. E nós estamos aqui para aperfeiçoar nossas matérias também. A gente já recebeu muita coisa de mão beijada, mas nem tudo é de mão beijada. Nós temos que desenvolver nossa inteligência, a ciência. Você acha que nos mundos mais evoluídos já não sabem a cura? Lá não tem mais doença nenhuma, né? No mundo mais evoluídos.
Jesus veio de lá. E outros espíritos também. Eles conhecem a cura do câncer, porque já não soprou no ouvido. O homem, às vezes, precisa passar por fases. E cada conquista vai sendo um acréscimo que a gente vai angariando também, se nós tivermos mérito. Então, é uma balança. A lei de causa e efeito é uma balança entre o bem e o mal, entre o mérito e o demérito. Tudo que nós vamos realizar no mundo, se a gente faz o bem, também vai para a contabilidade divina, não é só a mão, não. Aí, aquela mancha vai se apagando. Vou perder um braço, metade de um braço, uma mão, um dedo, a pontinha do dedo, não perde mais nada. Porque o amor cobriu a minha própria multidão de pecados. O amor que eu desenvolvi. Eu quero ajudar o próximo agora, só que eu derrubei. Quero construir casa que eu já destruí. Quero levantar um centro espírita porque eu já derrubei igreja. Quero falar em praça pública porque eu já desorientei a beça. Pode ser? Não pode? Quero fazer o bem de alguma forma, compensando os males que eu fiz no passado. Então você vai evoluindo e vai se iluminando. Por isso que os santos aparecem a auréola brilhando, né? É igual a minha aqui, mas é uma luz ali, ó. Aqui é da careca. Mas é verdade aquele símbolo, porque ele vai iluminando, o chakra coronário aqui, ó, vai se iluminando. Você pode dar o passe, pode curar, se autocurar. Então, o que era mancha vira brilho. Nós somos como que diamantes brutos sendo lapidados na experiência da vida, em que a gente vai descobrindo nossas arestas e nossas matizes, nossas cores, nosso brilho. E a ferramenta do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita são os melhores cinzéis e maços que vão lapidar nossas almas. E concluindo nossa palavra aqui, queria agradecer a atenção de todos, o carinho de todos, e dizer que nós estamos aqui para enfrentar todas essas lutas. Quando elas vierem, vai vir de duas formas, como expiação ou como prova. E nem tudo está... Agora é um conceito bem rapidinho, mas bem importante, viu, pessoal? Eu tenho escutado assim, ó. É que eu não fazia parte da minha prece, introduzir essa aqui, ó. Ah, nada é por acaso. Já ouviram falar nisso? Tem lá no livro dos Espíritos. Mas é por um volume das expiações. Mas existe sim um acaso. Sabe quando? Quando você decide mal. Decide fazer, até o bem pode ser por acaso, mas quando você usa o teu livre-arbítrio, decidindo bem ou mal. O mal nasce quando você usa mal o livre-arbítrio e vai em detrimento às leis divinas. Questão 259, tem uma resposta grandinha, mas a última frase é assim. E se uma telha te cair na cabeça, ao passar por uma rua, te cair na cabeça, não pensais que estava previsto, como vulgarmente se diz. Questão 259, que é do capítulo da escolha das provas. Se eu pegar meu carro aqui, agora sair a 200, eu atropelei uma pessoa lá, aquela pessoa, não, foi erro meu. Eu tenho que falar assim, ó, os espíritos precisam muito fazer o curso do Detran. Eu fiz 2 vezes e gostei. E aí o pessoal, está demandando muito, meus filhos lá, o pessoal conhecido. Não, eu tenho que estudar isso tudo aqui. Fiz uma outra apostila. Estudei aquilo tudo. O que eu mais saí gravado aquilo ali, que todos eles falam que todos esses acidentes foram falhas humanas. Que precisa mais responsabilidade, mais consciência da gente. Então não vem dizer que alguém veio ao mundo programado para você morrer atropelado feio aí, a 200 por hora numa ruazinha dessa, que não. Foi mau uso do carro, mau uso do seu livre-arbítrio. Ninguém veio ao mundo para morrer num assalto, numa facada ou num tiro. Senão o outro tinha que ter sido programado com o seu mentor lá em cima, ó, tu vai encarnar, vai ser bandido, tá? Quando chegar lá com 20 anos, tu vai dar um tiro naquele outro lá. Você acha que está certo isso? Faz sentido? Eu posso dizer para uma pessoa que foi abusada, uma mulher agredida, nada é o caso, pode voltar para sua casa. Vem aqui ao atendimento fraterno. Minha esposa, minha filha, nada é por acaso. Vocês acham que vão gostar desse tipo de resposta? Para que fazer campanha de valorização da vida se nada é por acaso? Para que tomar vacina se nada é por acaso? Então, o pessoal usa raciocínio para uma coisa para justificar uma pauta e umas ideologias materialistas e querer justificar o pessoal que comete crime. Ninguém está aqui, veio ao mundo para sofrer maldade. Ninguém veio programado lá para o tu vai ser mal na vida e vai praticar maldade porque o outro tem que resgatar isso. Nós podemos evoluir pelo amor e pela sabedoria e pelo trabalho no bem. Não precisamos evoluir pela dor. Nos mundos mais felizes e nos mundos mais puros, eles evoluem sem dor. Não é verdade, pessoal? Então vamos trabalhar por isso. Para a gente evoluir pelo bem, sem precisar causar dor a alguém ou a nós mesmos. Tá legal?
Da nossa irmã Maria Dolores, espírito, pelas mãos do querido Chico Xavier, hoje em dia espírito também. Do livro Coração e Vida, que está esgotado, é bom você pegar ele na internet ou em sebo. O poema Tempo e Vida. Desejando a todos muita paz, aos nossos lares, ao nosso mundo, ao nosso país. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas, de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Pelo amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que assim seja. Obrigado.